Fala pessoal, estamos aqui nos estúdios Ruby 2001 para uma conversa nesse tempo tão especial, nesse tempo tão importante, para uma conversa igualmente especial, uma conversa igualmente importante. Eu sou Marine, todos nós aqui fazemos parte da comunidade dos viventes, mas vou passar para cada um para que vocês tenham um gostinho do peso que está essa mesa aqui. Então, gente, eu sou Polly, e só contextualizando um pouquinho vocês aqui, né, como alguns de vocês devem saber, no último dia 21 de abril, né, nós acordamos, né, desde muito cedo com a notícia da Páscoa do falecimento do Papa Francisco, né, e nós, como comunidade católica, né, sentimos muito, né, essa notícia, mas também entre nós, como durante todos esses anos a gente percebeu, o Papa Francisco não é uma figura importante apenas para a Igreja Católica, né? Ele estendeu sua influência e sua proximidade a todo mundo, assim, em várias instâncias possíveis. Então, dentro da gente, enquanto comunidade também, enquanto comunicação, né? A gente pensou que a gente podia, de fato, expandir o diálogo e uma conversa sobre, né, ele e sobre o seu legado. Isso. Oi, pessoal. Meu nome é Camila, faço parte da comunidade dos viventes de Campina Grande. Estou aqui visitando, a gente está gravando em Recife essa conversa. E é uma alegria estar aqui para a gente falar um pouco sobre o Papa Francisco, que, como o Polly falou, né, é uma figura tão importante para a nossa vida, para a nossa igreja, para essa humanidade. É uma figura tão importante para esse tempo e para os que virão. A gente tem muito a aprender com ele e o nosso grande objetivo é perpetuar esse legado do Papa, né? Que a gente possa colocar em prática, não ser saudosista e ficar só lembrando do que ele fez, mas trazer isso para a realidade, tornar concreto ainda mais tudo o que ele viveu. E aí, a gente está aqui também com um convidado especial, né? Não seria só a gente aqui conversando, mas convidamos Gabriel Marquim, que fez agora um doutorado sobre o Papa Francisco, tem aí estudado muito cada detalhe da vida dele e gostaria de dar as boas-vindas a Gabriel. Bem-vindo. Gabriel, se apresente aí para a galera, né? Fale um pouco aí também desse seu trabalho, de como é que tem sido estudar o Papa Francisco a fundo e como é que tem sido também esse período pós-falecimento dele. Eu tenho certeza que tem sido intenso, né? Com certeza, com certeza. Muito bom. Camila, Polly, Marine, estou muito feliz e também muito nervoso de estar aqui com vocês. Oh, meu Deus. Eu estava dizendo agora há pouco que eu participei de 1000 entrevistas por causa do Papa Francisco, né? Depois do falecimento dele. E eu acho não, certamente essa é que eu estou mais nervoso, estou mais preocupado com as perguntas que vêm. Então, eu também sou da comunidade dos viventes, né? Como os meninos. E tivemos essa ideia de gravar esse podcast, esse videocast aqui, essa conversa entre a gente, na verdade, para repercutir um pouco, né? O pontificado do Papa Francisco e o que a gente pode esperar que vem aí. E eu tentando contribuir de algum modo com essa discussão toda, porque, como disse Camila, né? Eu passei 4 anos pesquisando o Papa Francisco. Comecei em 2019, eu acho, e fui até 2023. Dormi, como estava brincando esses dias na comunidade, dormindo e acordando com o Papa Francisco, porque todos, Né? É verdade. todos os dias eu tinha algum livro dele do meu lado, né? E a ideia, inclusive, já tentando partilhar isso, a ideia de fazer um doutorado no Papa Francisco foi porque eu tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes, uma em 2013 e a outra em 2016. E eu estive novamente com ele em 2023, mas aí, 2023. Eu tive novamente a oportunidade de estar com ele, mas aí já tinha concluído o doutorado. E a ideia do doutorado, ela surgiu porque em 2013 eu vi uma cena que me chamou muito a atenção. 2 cenas, na verdade, né? Uma, no sábado, houve a missa na Praça de São Pedro, reunindo as novas comunidades. Foi por isso que eu fui, né? Por causa da nossa comunidade. Então, em 2013, eu participei desse encontro. Eu tive a oportunidade de estar muito perto dele. A gente conheceu um monsenhor que morava na Casa Santa Marta, a casa que ficou muito conhecida por ser o lugar da morada do Papa Francisco. E aí esse monsenhor nos convidou para participar da missa bem perto. Ali onde ficou, agora, quando todo mundo acompanhou o velório, a missa de corpo presente e tal, ali onde ficaram os cardeais foi onde a gente ficou. Então eu vi o Papa de muito perto. E me chamou muito a atenção uma coisa, enquanto ele celebrava a missa, ele praticamente não se mexia, assim, uma concentração, um silêncio, um recolhimento, uma coisa impressionante mesmo. Só que aquilo me chamou muito a atenção, isso foi no domingo. Por quê? Porque no sábado,
Não era uma missa, era um encontro na Praça de São Pedro, onde ele ia falar espontaneamente. E aí era uma outra pessoa. Muito forte, muito aguerrido, né? Muito ousado, nem condizia com a idade dele, né? De tão jovem que ele era, tão forte. E quando eu saí desses dois momentos, do sábado e do domingo, uma coisa me chamou muito a atenção. Como é possível que na mesma personalidade caibam duas características tão contraditórias, né? Tanto recolhimento na missa e tanta expansividade no sábado, né? Quando a gente estava junto. Aquilo me chamou muito a atenção. Eu tive a oportunidade de almoçar na Casa Santa Marta, saudei, a gente conversou um pouco, foi nesse momento, e agora eu posso dizer finalmente, porque antes dele morrer eu ficava com vergonha, mas agora eu devia ter trazido isso para mostrar, esqueci. É verdade. Devia ter trazido. E aí, quando conclui esse almoço, Luiz Carlos, que é membro da comunidade Lumen, disse: Gabriel, a gente esteve próximo ao Papa, a gente precisa pegar uma relíquia dele. Aí eu disse: Luiz Carlos vai pegar o quê? Aí eu pensei: meu Deus, eu não vou pegar uma taça do Vaticano, um garfo e uma faca do Mas não Vaticano. ficando preso lá no meio do caminho. Exatamente. Imagina aí a Vão vergonha. Vão achar que eu sou um terrorista, né? Aí Luiz disse: tem aquele guardanapo. Eu disse: Luiz Carlos, o guardanapo que o Papa usou. Ele: sim, por isso mesmo. Excelente, Por isso. excelente. E o pior é que naquela circunstância eu obedeci e peguei o guardanapo, né? Passei 12 anos com esse guardanapo, Caramba. né? Escondido. Escondido na minha casa. E aí, em 2016, eu tive uma outra oportunidade. Nós, como comunidade, também fomos participar de um simpósio no Vaticano, feito pela ONU e pelo Vaticano. Eu fui representando a comunidade e escutei de um alto comissariado da ONU dizendo que o Papa Francisco era, naquela ocasião, a maior liderança política que o mundo tinha, em 2016. A personalidade que tinha mais capacidade de unir distintas vozes com o mesmo objetivo. E aquilo me chamou muito a atenção, né? Porque quando a gente estuda sociologia, a gente vê que o mundo hoje é secularizado. Como é possível que uma figura religiosa, né, naquela altura já com 80 anos, como é possível que uma figura religiosa tenha tanta incidência política, né? Aquilo também me chamou a atenção. Em 2019, vou fazer o doutorado. Quem eu vou estudar? O Papa Francisco. E a proposta dele para ultrapassar as polarizações que nós estamos vivendo. Então, eu passei 4 anos me dedicando a conhecer a história do Papa Francisco, a história pessoal dele, e o seu pensamento, para compreender qual é a proposta que ele fez hoje à igreja e ao mundo. Então, foi aí que eu me enveredei nesse caminho de Francisco. Ó, aquela foto ali é a foto sim. do momento em que eu estive com ele em 2016. Foi aí que ele me deu um terço, que é outra também relíquia que eu tenho agora do Papa, né? Nesse momento ele estava entregando aqueles tercinhos a esse pessoal todo aí. Só que ele estava na mão com um terço que ele estava rezando. Eu disse: Santo Padre, eu quero esse. Tu disse? Eu quero. Meu Deus do céu. Tu disse? Ah, ele deu. Aí ele deu. Bom, eu acho que ele deve ter pensado: eu estou dando a minha vida, eu não vou dar um terço, né? Ele voltou assim comentando com o pessoal, né? Um cara ali me pediu o Um meu pidão. terço. E depois ainda teve a caixinha. E aí, que caixinha? A caixinha do terço. Ah, é verdade. Não, gente, veio com a Porque, caixinha. exato, porque ele só me deu o texto que ele estava rezando, Aí tu né? faltou a Aí caixinha. eu disse: mas eu preciso de uma caixinha Não, para tu botar disse? dentro. Claro. Minha gente, então fica aí a Já lição, dá, né? já dá O pra... Pedi e recebereis. Exatamente. O Evangelho fala a Exatamente, o verdade Evangelho. quando diz que Ou seja, receber. provavelmente... Minha gente, tem uma outra história que eu tô sem saber se eu devo contar ou não. Meu Deus, a gente tá gravando para ver se eu Qualquer coisa vai organizo. cortar, Meu Deus do céu. Bom, qualquer coisa a gente corta. É. Eu estive novamente na Casa Santa Marta em 2016. Eu não sei se foi em 2016 ou se foi em 2023, mas eu acho que foi em 2016. Eu estava com um livro da comunidade na bolsa. Eu fiquei na Casa Santa Marta, né? E lá na Casa Santa Marta, eu não sei se agora, atualmente, é desse jeito, mas tinha lá uma mesa onde tinham livros. As pessoas traziam do mundo todo e deixavam livros. Sim. Aí eu pensei: se os livros estão aqui, eu posso deixar o da comunidade e posso levar um também. Aí eu trouxe uma biografia de Irmã Lúcia, que não está editada ainda no Brasil, inclusive. Não Até está hoje não editada sabe se ainda. podia. Pegar, Exatamente. Ou agora- seja, eu sou o ladrão do Vaticano. Realmente. Aí Tem a deixasse garota lá. que roubava livros, né? E o brasileiro que leva Roubava as coisas do relíquias. Papa. É. Aí tu botou lá o da comunidade. Aí eu deixei lá o da comunidade. Quem sabe algum cardeal não conhece a comunidade. De Com repente. certeza. Vamos lá. Gabriel, essa era uma pergunta que eu acho que eu tava guardando pro final. Mas como tu já começou a falar muito de, tipo, a motivação, o que te fez pensar em estudar o Papa, queria te perguntar, tanto antes, mas principalmente agora, depois de todos esses estudos, qual a relação? Quem é Francisco para você? Eita, poxa. Já começou muito bem, né? Eu estava esperando uma pergunta mais técnica. Pessoalmente, quem é Francisco? Marine, eu acho que
o Papa Francisco é uma dessas ocasiões que acontecem poucas vezes. Eu estava vendo, inclusive, um especialista esses dias falando sobre isso. É muito comum que a gente tenha na história da igreja ou bons líderes ou bons santos. Né? Quem estuda com profundidade a história da Igreja Católica dificilmente vai se escandalizar com alguma coisa na vida, né? Porque em 2000 anos nós tivemos coisas muito bonitas e coisas também não muito agradáveis. De modo geral, a gente tem bons líderes ou santos. O Papa Francisco, na minha opinião, é um bom exemplo de alguém que uniu essas duas características. Eu acho que é um homem... E aqui, quando eu falo em santidade, não é uma santidade que não cola no Papa Francisco. O Papa Francisco não tem um tipo de santidade com a qual a gente está habituado, né? Uma santidade idealizável. Não. É um homem santo porque vive com radicalidade o evangelho. E, ao mesmo tempo, é uma liderança porque conseguiu conduzir a igreja num período muito turbulento. A gente já nem lembra mais porque fazem 5 anos e o tempo da gente é outro hoje, né? O Papa Francisco conduziu a igreja no meio de uma pandemia, né? A última tinha acontecido há 100 anos. Num momento extremamente doloroso, o Papa Francisco, eu escutei isso depois em algumas entrevistas dele, né? Todos os dias recebendo as notícias na Itália e do mundo inteiro de padres e bispos que estavam morrendo porque estavam atendendo as pessoas nos hospitais. Então, o Papa Francisco liderou a igreja num contexto muito difícil, num contexto muito polarizado, num contexto quando ele chamava, né, da Terceira Guerra Mundial em fatias, em retalhos, né? O Papa Francisco tem uma expressão, ele tem várias expressões muito felizes, né? Mas uma delas é essa. Houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e aí perguntaram uma vez a ele: o senhor acha que nós estamos próximos a uma Terceira Guerra Mundial? E ele disse com muita clareza: nós já estamos numa Terceira Guerra Mundial, só que ela é em fragmentos. São fragmentos de guerra, né? Então, e aí, claro, para mim, pessoalmente, o Papa Francisco se tornou, digo isso de coração, o Papa Francisco se tornou um mestre mesmo. Assim, a gente tem, como cristão, o mestre, obviamente, né? O único verdadeiramente mestre, mas é claro que a gente vai tendo a oportunidade de conhecer pessoas que vão conduzindo a gente nesse mesmo caminho. E o Papa Francisco, sem dúvida, em mim, teve uma marca muito forte, porque eu acho que ele conseguiu, na minha opinião, manter a tradição da igreja de um modo vivo e, ao mesmo tempo, reconduzir a gente católico a ter grandes sonhos. Lembrem, por exemplo, do Papa Francisco na primeira Jornada Mundial da Juventude dizendo que queria que os jovens fossem revolucionários. Vejam, há muitos anos nós não escutávamos na igreja ser possível falar em revolução e fé. Por quê? Porque a gente habituou-se a entender a fé como uma coisa antiquada, uma coisa antiga. E a fé é uma grande revolução, né? É capaz de transformar a vida da pessoa e o contexto da gente, né? Então, Francisco se tornou, para mim, um exemplo mesmo, um mestre mesmo. Muito bom. Eu acho que, à medida que tu vai falando, a gente vai lembrando, né? Das coisas, a gente vai lembrando das falas, a gente vai lembrando... tu falou da parte da pandemia, aquela imagem dele andando ali na parte de São Pedro sozinho. Então... Mas, para organizar aqui, para voltar um pouquinho no tempo, o que de Francisco a gente consegue ver da onde chega essas coisas que Francisco pensa dessa igreja em saída, da igreja revolucionária, de fato, nesse sentido. Mas o que de Francisco já vem de Bergoglio, já vem da infância de Francisco, nessa construção dele? O que a gente pode observar dessas características que ele leva para o papado? Muito bom. Não dá para a gente falar sobre Francisco sem falar sobre Bergoglio, né? Não tem como, né? Não tem como a gente falar em cada um da gente hoje sem falar da construção da gente, né? A família da gente, de onde a gente veio, tudo isso. E realmente, isso é uma coisa muito bonita de perceber na história do Papa Francisco. O Papa Francisco é o resultado de Jorge Mário Bergoglio, sem dúvida nenhuma. E aí, claro, não somente ele como pessoa física, né? Mas toda a cultura que ele assumiu, da sua família, do seu lugar. Pensar, por exemplo, que o Papa Francisco Bergoglio, ele é fruto de uma família de imigrantes, né? Isso já é uma coisa muito importante, porque a gente lembra imediatamente da opção que o Papa Francisco fez, a sua primeira viagem para Lampedusa, né? Naquela viagem para Lampedusa, o Papa Francisco fez uma opção que talvez naquele momento alguém que não conhecesse a sua história entendesse como uma opção teórica, digamos, né? O correto é você, como cristão, se colocar a favor dos imigrantes, dos refugiados. Mas o Papa Francisco ali não estava fazendo uma escolha teórica.
era a escolha de alguém que vivenciou, experimentou na sua própria casa os desafios de ser uma família de imigrantes, né? A família de Bergoglio é uma família italiana, especialmente o seu avô e a sua avó paternos, na verdade. Eles saem da Itália num contexto de Primeira Guerra Mundial, quando, obviamente, a Europa está atravessada por 1000 conflitos, né? Inclusive, tem uma coisa muito interessante nessa história de Bergoglio, e ele passou a vida inteira dizendo que lembrava sempre disso. Os avós de Bergoglio compraram uma passagem para sair da Itália para a Argentina, mas essa passagem eles não conseguiram usar. Eles não chegaram a tempo. Esse navio, no meio do caminho, no Oceano Atlântico, naufragou. E ele dizia que passou a vida inteira... Engraçado, eu lembrei disso agora. Ele passou a vida inteira vendo na sua família e ele mesmo louvando a Deus a possibilidade de que os seus avós não tivessem entrado naquele navio. Percebam, vejam. Se aqueles avós de Bergoglio tivessem entrado naquele navio, nós não teríamos o Papa Francisco. Não haveria o Papa Francisco. Uma né? decisão, né? Assim, Exatamente. ou um acontecimento, Um né? Um imprevisto, imprevisto, né? Exatamente. Uma coisa que mexe Exatamente. Eles, então, conseguem uma outra passagem e pegam o navio seguinte, e aí eles chegam. E Bergoglio vai dizer, ainda como arcebispo de Buenos Aires, vai dizer que ele passou a vida inteira experimentando na sua casa uma espécie de melancolia. Por quê? Porque para o Papa Francisco estava claro isso. O imigrante é aquele que não pertence mais de onde ele veio e ainda não pertence ao lugar onde ele está. Então, ele experimentou dentro de casa uma certa melancolia. Por exemplo, Bergoglio dizia que o seu pai não permitia em casa que se falasse italiano. Tamanho era o sofrimento que a língua materna causava dentro de casa, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, né, o Papa Francisco falando sobre imigrantes, falando sobre refugiados, ele não está falando de uma teoria. A família dele experimentou os riscos, os desafios do não pertencimento, né? E aí, por isso, a gente viu durante 12 anos o Papa Francisco comprando tantas brigas, e ele comprou muitas brigas, especialmente com a Europa, especialmente com os Estados Unidos, comprou muitas brigas para defender o direito, para ele era um direito, o direito que as populações têm de, vivendo em segurança, procurar um lugar mais seguro, né? Gabriel, isso me lembrou uma coisa, você falando sobre isso, que na Semana Santa do ano passado, eu fazia o exercício de rezar a Via Sacra toda sexta, e tinha uma Via Sacra proposta pelo Papa Francisco, que era uma transcrição, na verdade, de uma Via Sacra que era feita com várias pessoas, e muitas delas eram refugiadas, né, ou pessoas que tinham saído de zonas de guerra e que traziam, né, essa leitura do Evangelho, né, através das feridas próprias da existência delas. Então, assim, como ele tendo experimentado isso parecia sensibilizá-lo, né, para a experiência dessas outras pessoas e trazê-las, né, para perto, para o próprio Vaticano, para estarem conduzindo, né, essas práticas de piedade que já eram conduzidas, né? Engraçado você dizer isso, porque a gente viu agora no funeral de Francisco, né? Aquela irmãzinha Genevieve, lindo, né? Eu estive com ela em 2023. Eu não sei se eu cheguei a comentar sobre isso com vocês na comunidade, eu não lembro. Mas em 2023, quando eu fui entregar minha tese de doutorado a Francisco, eu sabia da existência dessa irmã. Porque como eu passei 4 anos lendo o Papa Francisco, Já tinha eu ela sei lá, até né? os nomes dos amigos de O Francisco. povo que cozinha, Para todo mundo. Prato principal, né? O que ele tudo mais gosta, cardápio. né? Então, eu sabia da existência dessa irmã e fui visitá-la em Trastevere. Trastevere é um bairro popular de Roma. E ela pertence a uma congregação de religiosas, as Irmãzinhas de Jesus, que são inspiradas em Charles de Foucault, que todo mundo deveria Fica conhecer aí na a vida. dica, né? Fica a dica. Todo mundo deveria conhecer na vida. Atenção para o alto. Vai ter, viu? Eu queria dizer que já Sem tem. spoiler, Sem sem spoiler, spoiler, mas sem vem spoiler. aí, fiquem ligados. Vem aí, vem aí arroba para o programa alto. para o alto. Então, quando eu estive em Roma para entregar minha tese a ele, eu pensei, poxa, eu vou visitar aquela irmã. E vejam, é inesquecível me aproximar do lugar onde era o endereço, procurar uma casa. Cadê a casa? Cadê o convento? É uma religiosa. Cadê o convento? Cadê o convento? Ver algumas pessoas ali na praça de Trastevere e perguntar, onde estão as irmãzinhas de Jesus? E eles apontarem, e eu procurar uma casa, e eu perguntar, onde? Né? Com meu belíssimo italiano. Onde? Onde? Onde?
E eles apontarem, até que eu tô vendo um trailer, literalmente um trailer, ali, e eles sim. Elas moram ali, sim. São religiosas que moram num trailer Que massa, velho. em plena Roma. Quando eu vou me aproximando do trailer, vejo uma irmãzinha bem idosa, a gente viu na imagem, né, e há 2 anos atrás ela, obviamente, já tinha aquele aspecto de senhora. Fui me aproximando e nunca mais vou esquecer um olhar lindo. Ela conversando com a mulher trans, refugiada, né, vinda da África. Eu não me aproximei, porque eu vi que elas estavam conversando numa intimidade. Quando terminou, me aproximei, me apresentei, perguntei se era a irmã Genevieve. Ela disse que sim, eu vim conhecer a senhora porque eu sei que a senhora é amiga do Papa. Aí ela fez uma festa e tudo mais. E naquele dia, o que ela estava fazendo era o apostolado dela, segundo ela naquele momento, era conversar com imigrantes, procurar emprego para imigrantes. Veja, é essa mulher que, inclusive, vai dizer... Não sei se vocês sabem desses bastidores da revista Caras da Igreja Católica, Sim. mas quando ela... assim que o Papa Francisco se tornou Papa, né, ela chegou a reclamar com ele algumas coisas. E ela diz, inclusive, que ela foi muito mal-humorada com ele. Assim, pegou pesado ela não diz exatamente o que é. Até hoje ela não disse exatamente o que é. Mas ele fez alguma coisa que deixou ela chateada. E eles já eram próximos. Ela, então, como uma boa amiga, se dirigiu até o Vaticano para dar uma reclamação na Papa. Ela se Exatamente. Exatamente. Se aproximou do Papa, reclamou com ele e ela diz: eu fui muito dura. Eu pensei, meu Deus, que autoridade é essa? Foi muito dura. E aí ela diz que ele ficou alguns segundos em silêncio e aí ela disse: eu pensei, perdi o meu amigo e perdi a comunhão com a igreja. Vocês comungaram agora. E aí quando ele para alguns segundos e diz: irmã, muito obrigado por ter me corrigido. É desse jeito que a gente faz bons amigos. Vejam, isso é o Papa Francisco. Né? Esse é o Papa Francisco. É alguém com a capacidade de se dedicar aos problemas mais profundos e difíceis da igreja do mundo e, ao mesmo tempo, de saber escutar uma reclamação, pensar e agradecer, porque é assim que se faz bons amigos. Né? Então, imigrantes, refugiados, amigos, está tudo junto no Papa Francisco. Né? Eu acho interessante também isso, a gente falando sobre o passado do Papa, e ele colocou um holofote assim, nos refugiados, né, nos imigrantes. E toda essa questão também da pobreza vem de um Papa ser latino-americano, né, que tem um contato muito mais próximo com uma pobreza que talvez nem exista na Europa, né? Então, eu acho que tudo isso está muito interligado do que ele viveu, né? Ele não estava só falando de uma teoria, né? Então, ele trouxe à luz necessidades reais do povo inteiro. Todos, como ele fala, né? Necessidades reais de todos. Eu acho que isso fica marcado para sempre, né? Eu acho, Camila, que só para acrescentar nesse teu ponto, que também se soma muito ao período que ele viveu na Argentina. Né? Ao período da ditadura, ao período que ele era já ser bispo de Buenos Aires, que ele era cardeal, também pegando aquele desafio de assumir a Companhia de Jesus há 36 anos. Com 36 anos de idade. Então, eu acho que tudo isso que ele foi vivendo, todo esse contexto de ditadura, todo esse contexto dessa liderança tão... Eu não gosto da palavra prematura, Sim. mas a liderança já tão cedo, Sim, tão com jovem, apesar de certeza. ter uma capacidade enorme. Mas, eu acho Mas que essa tudo isso capacidade foi sendo forjada desse modo, né? Exatamente. Eu acho que era esse o ponto. Assim, como tudo isso que ele foi vivendo foi preparando ele também, como o Camila trouxe, de viver num país subdesenvolvido, que é a Argentina, que todos nós aqui na América do Sul somos, né? Apesar de alguns ter algumas coisas a mais ou a menos, mas todos somos nesse sentido, né? Economicamente falando. Então, eu acho que era mais para dar essa luz nesse sentido de como ele foi se preparando também nesses contextos, para poder chegar lá na frente no papado e assumir já num período, não sei se de crise é muito forte, mas num período conturbado da igreja. Desafiador, né? Um período muito desafiador e que, ao longo do papado, a gente foi vendo que foram tendo conflitos, foram tendo questões, né? Então, eu acho que também para falar um pouco desse momento, né? Dessa preparação, um pouco desse antes, e como esse antes foi importante para tudo que ele viveu como Papa. Sem dúvida, minha gente. Assim, quando a gente vai observando a biografia de Bergoglio se desenvolvendo, né? Então, ele já adolescente percebe a vocação religiosa. Na verdade, no começo ele só quer ser padre, mas depois no seminário arquidiocesano, né? Ele conhece os jesuítas e é uma outra coisa muito bonita na biografia dele, né? Ele diz que aquele adolescente, olhando para os jesuítas, se interessou em duas coisas. Os jesuítas são disciplinados e, ao mesmo tempo, são de vanguarda. E aquilo interessou muito ele.
como é possível que haja dentro da igreja uma ordem religiosa de pessoas tão espartanas, que vivem uma obediência muito forte, mas ao mesmo tempo são capazes de olhar adiante, são capazes de dar passos para além do próprio tempo. Isso interessou ele, ele começa na companhia de Jesus, vai ser ordenado, e aí sim, aos 36 anos de idade, uma coisa que para ele foi uma loucura, textualmente são as palavras dele, para ele foi uma loucura a companhia de Jesus tê-lo colocado como superior da companhia em toda a Argentina. Veja, não é que Bergoglio, o padre Bergoglio, foi responsável pelos jesuítas de uma comunidade, de uma cidade. Não, do país inteiro. E a gente está falando de uma das ordens mais relevantes da igreja. Uma capacidade intelectual, uma capacidade acadêmica, de articulação, de inserimento na sociedade enorme. Para completar, ele é superior da Companhia de Jesus nos anos 70, quando na Argentina houve uma das ditaduras mais sanguinárias de toda a América Latina, né? Só para a gente ter uma ideia, né? É sempre muito delicado a gente falar em comparação de mortes. Acho que isso é, de certo modo, até bizarro. Mas só para a gente entender que aqui no Brasil nós tivemos cerca de 300, 400 pessoas ou assassinadas ou desaparecidas. E isso nos causa uma revolta, um espanto. Na Argentina, os números chegam a 30 mil pessoas. E um país bem menor também. Um país bem menor. Veja, eles lá chamam a ditadura militar de guerra suja. Tamanha foi a violência de Videla e dos outros comandantes das forças do Exército, né, da Aeronáutica, da Marinha na Argentina. Assim, as histórias do tempo da ditadura na Argentina são coisas bizarríssimas, realmente são coisas terríveis, como, por exemplo, inclusive, uma grande amiga de Bergoglio sofreu isso, né? Assim que ele começa a trabalhar como químico, ele se aproxima de uma mulher que politicamente era muito engajada, era uma marxista. Ele, inclusive, vai ajudá-la porque ela tinha muitos livros marxistas em casa, então ele pega algum desses livros para levar para o seminário, para esconder esses livros, mas depois essa mulher é encontrada, ela é presa, ela é torturada, e ela vai ser uma das vítimas da Argentina que eram, vejam que coisa, era muito comum quando queriam desaparecer algumas pessoas, ou porque já estavam mortas, ou porque não queriam devolver às famílias, dopava essas pessoas, colocavam dentro de aviões cargueiros, aviões que levavam carga, subiam em cima do oceano e jogavam os corpos. Muitas dessas pessoas morriam afogadas, elas eram jogadas vivas ainda. Uma delas foi essa grande amiga de Bergoglio. Inclusive, a neta dessa mulher se encontrou com Bergoglio, ele já papa, e foi um momento muito, muito emocionante. Veja, num contexto como esse, a pessoa aos 36 anos de idade... Vejam, eu tenho 38 e não me sinto capaz disso. Agora, imaginem uma pessoa de 36 anos está num contexto em que a igreja ou defendeu o regime, porque, infelizmente, nós temos que dizer isso. A Igreja Católica na Argentina, uma boa parte, defendeu o regime, assim como também aqui no começo, no Brasil, depois a igreja tomou outra posição. Uma outra parte da igreja na Argentina foi para o conflito direto com a ditadura, e Bergoglio fez uma terceira opção. A opção dele foi nem dar sustentação e nem ir para o conflito aberto. Ele foi ajudar pessoas concretas. Então, a decisão dele foi, eu vou tentar, nos bastidores, ajudar as pessoas. Então, ele conta isso nas biografias dele. Muitas pessoas ele escondeu na casa de retiro dos jesuítas. Ele fingia que essas pessoas ou eram seminaristas e iam fazer retiro, ou eram os leigos que iam fazer retiro. Ou então conseguir, por exemplo, ele deu muitos documentos falsos às pessoas para que elas conseguissem fugir da Argentina, né? Então, é claro que quando um homem desse depois se torna papa, num contexto de tantos conflitos, é claro que a experiência dele, no meio de uma guerra suja, o nome já diz, ele tem as melhores condições de lidar com um contexto tão conflitivo, né? E aí, enfim, depois disso ele vai morar na Alemanha, quando ele faz o trabalho de doutorado dele, um doutorado que ele não concluiu, em Romano Guardini, e aí ele volta, e aí também, como arcebispo, ele vai conduzir uma arquidiocese numa cidade, Buenos Aires, dentro de um país, a Argentina, marcado por muitos conflitos políticos e também muita desigualdade, né? Como a gente estava conversando agora há pouco. Pois é, é uma história realmente que eu estava aqui escutando, né, mais uma vez, e os olhos ficam desse tamanho, porque são muitos contextos desafiadores, né? E aí, vamos falar de mais um, que é o momento em que Bergoglio, cardeal Bergoglio,
Tô falando certo, né? Sim. Às vezes parece um trava-língua. E quando você diz Jorge, Ai, meu Deus, Jorge Mário Bergoglio, Ai, é muito... É só pra quem sabe. Só pra quem já habla, Só pra quem já habla, é ótimo. Quando ele se torna papa, digamos assim, também é numa circunstância, digamos, não é inédita, mas depois de um bom tempo é quando acontece uma renúncia, Isso. né, de um papa anterior e um papa do calibre que é Bento XVI, né? Então, como foi esse processo, assim? Ele também, né, inova com o nome, né? Vem um nome de papa diferente. Então, conta mais pra gente um pouquinho desses bastidores, o que tu souber aí. Caras, Do que foi esse momento, né? E, sobretudo, falando, né, de Bento, que é um grande, assim, e da relação com ele, que, querendo ou não, me parece que colocam os dois em lugares completamente diferentes e opostos um do outro. Mas, quando você vai olhar para a realidade e até mesmo para o... Me fugiu agora a palavra. Quando ele falava sobre, né, eles não pareciam tão distantes assim. Pelo contrário, eles pareciam, na verdade, bem unidos, afinados, né? Então, o que tu puder contar pra gente sobre isso. Então, a gente não pode... É uma outra coisa, assim, né, que não dá pra gente deixar de lado. Para entender o pontificado de Francisco, necessariamente precisa entender, claro, o pontificado de Bento XVI, mas também a renúncia de Bento XVI. Eu sempre faço questão de dizer isso. Nessa semana, depois do falecimento do Papa, muitos jornalistas me perguntaram isso, né, tentando justamente fazer essa oposição entre Francisco e Bento, né, como se eles dois fossem quase opostos, né, quase adversários um do outro, né, até porque, enfim, aquele filme Dois Papas idealizou um lado e o outro, e quando a gente idealiza os dois lados, eles ficam em confronto, né, como se fosse um preto e um branco, como se a realidade não fosse mais cinza do que preta e branca, né. Como o Poli disse, né, Bento XVI, ele renunciou 600 anos depois da última renúncia. Eu acho sempre muito importante dizer isso, pessoal, porque, por muito menos, eu e vocês nos apegamos a determinadas coisas, né? A gente se apega... Eu estava brincando com os meninos na comunidade esses dias. Você está dentro de um ônibus lotado, quando chega uma pessoa, você está apegado àquela cadeira, você não levanta para uma senhora sentar. Agora, imagine a cadeira de papa sentada por um homem que era o exemplo da tradição, e esse homem é capaz de se desvencilhar, se desapegar de uma das coisas mais importantes da humanidade, né, que é a liderança da Igreja Católica. Não é possível entender o movimento que Francisco fez sem compreender a grandeza do movimento que Bento XVI fez, que é renunciar. E aí, é claro, o contexto de renúncia de Bento foi muito difícil. Por quê? Porque Bento, ao invés dele escamotear os motivos, ele abriu os motivos, né? É uma outra coisa também que a gente precisa agradecer muito a Bento XVI. Ele mostrou claramente que havia muitos problemas dentro da igreja e que ele não era mais capaz de levar adiante a igreja num contexto tão nevrálgico, né? Tão conflitivo. Quando os cardeais começam a chegar em Roma para as congregações gerais, eles começam a conversar sobre as coisas. E, claro, os jornalistas ficam sabendo de determinadas situações que escandalizaram os cardeais, como, por exemplo, o desvio de verba do Banco do Vaticano, os casos de abuso sexual, de pedofilia, né? Só para a gente ter uma ideia do quanto isso foi grave, né? Se descobriu durante o pontificado do Bento XVI e ele conseguiu começar a fazer alguma coisa, mas já não ia adiante. O Banco do Vaticano, não o Banco do Vaticano, mas determinados monsenhores do Banco do Vaticano estavam investindo o dinheiro da igreja na indústria armamentista. Veja, é uma contradição em termos. A Igreja Católica sempre se colocou, da Idade Moderna para cá, sempre se colocou contra a indústria armamentista. Mas o Banco do Vaticano estava fazendo dinheiro dentro da indústria armamentista. Isso chocou muito os cardeais, né? E aí os cardeais entenderam que eles precisavam de um papa reformista. Eu sempre chamo a atenção disso, porque, de modo geral, as pessoas acham que Bergoglio acordou um dia e disse, sabe de uma coisa, eu vou reformar as coisas. Ninguém, em sã consciência, quer um abacaxi desse, né? Ninguém quer um problema desse tamanho. Mas os cardeais compreenderam que precisavam de um papa
que fosse capaz, atenção para isso, precisava de um papa que não tivesse os vícios da cúria. E por isso eles vão encontrar um papa lá do fim do mundo, como diz Francisco, e um papa que não gostava da cúria. Francisco disse isso permanentemente. O que ele podia fazer para não participar das coisas do Vaticano, ele fazia. Ele não gostava da cúria. Ele dizia isso claramente. Então, os cardeais viram em Francisco a possibilidade de um papa, um outsider, né? Alguém que não está dentro dos meandros e dos vícios de uma corte, porque era uma corte, é uma corte, né? É uma monarquia, uma corte, e que, portanto, era capaz de enfrentar tudo isso. Ele, então, vai assumir o ministério petrino com uma missão, reformar. E foi isso que ele fez. Eu sempre acho muito interessante as pessoas reclamarem do Papa Francisco como se ele tivesse criado a ideia de reformar determinadas estruturas. Não foi o Papa Francisco, foram os cardeais. E atenção, se é um católico dizendo isso, ele precisa recordar que nós cremos que o Espírito Santo age. Se o Espírito Santo age no conclave para eleger Bento XVI e eu tenho que crer, eu também tenho que crer que é o mesmo Espírito Santo que age na igreja e elege o Papa Francisco. Se não, e esse é um problema enorme hoje nas redes sociais, a gente fica fazendo a torcida da gente para o Espírito Santo que a gente quer. Né? O Espírito Santo... Aposta, o pessoal tá fazendo aposta agora. Pois é, exatamente. Os Quem é o vídeos de cardeal... campanha política. Pois é, veja, é isso. Até jingle pra cardeal. Meu Deus, que coisa bizarra seria isso, meu Deus. Você que está em casa, não faça. Não faça. Então, Francisco assume, né, com essa missão de ser um papa reformador. E é isso que ele faz. Né? O que ele vai... Por exemplo, uma das primeiras coisas que Francisco faz é criar aquilo que foi apelidado, né, de G9. Ele cria um grupo, um G, de 9 cardeais que vão conduzir essa reforma. Veja, não é o Papa Francisco que sozinho vai fazer. Aí a gente já tem o princípio de sinodalidade. Francisco não vai fazer a reforma sozinho. Ele vai reunir os cardeais para, com ele, dar o movimento necessário para fazer essa reforma. Gabriel, 2 coisas aí, aproveitando que a gente ainda está falando dessa parte dessa eleição. Um ponto que e hoje a gente já escuta falando, né? O pessoal, não, porque fulaninho, o cardeal tal é favorito, o cardeal tal é favorito. E eu acho que, assim, é meio que me dá a impressão que é tipo, é para vender notícia, para aparecer. Então, o primeiro ponto que eu queria que tu comentasse era, realmente, Francisco Bergoglio era favorito para estar ali, ele estava entre os mais cotados, alguma coisa assim, e se faz algum sentido esse tipo de especulação. E aí, já voltando também para outro ponto, né? A gente sabe que quem elege é o Espírito Santo, a gente acredita que quem elege é o Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, também não é só na eleição que o Espírito Santo está presente, durante todo o papado, durante todas essas ações. Então, para comentar também um pouco disso, porque, às vezes, como tu falou, muita gente acredita, tipo, o Espírito Santo elegeu Bento XVI, é o mesmo Espírito Santo que elege Francisco. Sim. Mas é como se, tipo, elegeu e tchau, né? Depois... se vira, elegi e depois outra férias, outra Disney, e você agora fica... Se vira aí sozinho. Como é que é isso? É engraçado você dizer isso, né? Porque a gente fazer análise de fato consumado é muito mais fácil do que fazer análise do fato sem estar consumado. Então, a gente dizer hoje que o Papa Francisco, que Bergoglio, era cotado ou não cotado depois dele já eleito, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. É verdade, isso não deveria sair, mas nem todos os cardeais cumprem a risca, mas a gente sabe que na eleição que elegeu Bento XVI, o imediatamente depois mais bem votado era Bergoglio. Então a gente já sabe disso. A gente sabe, os cardeais que estiveram presentes no conclave, infelizmente disseram para alguns jornalistas, e jornalista é um ser humano. É desse jeito. Que tá Curioso. ele tem o amor à verdade, e quando ele então quer a possibilidade, né? Ele vai partilhar. Né? Ele vai compartilhar a verdade. Então, a gente já sabe que no conclave que elegeu Bento XVI, o segundo mais bem votado era Bergoglio. É Bergoglio, inclusive, que vai tirar a própria candidatura para ser mais fácil a eleição de Bento XVI. Então, veja, aqui tem uma coisa muito importante do que Paulo estava dizendo. Bergoglio e Bento, Francisco e Bento, eles não são tão contrários assim. Né? Porque Bergoglio percebeu que ele estava sendo usado naquele conclave para dificultar a eleição de Bento. Ele, então, tira o próprio nome para que Bento seja logo eleito. Então, havia uma afinidade doutrinal entre os dois. Agora, é claro, né? Voltando à pergunta de Poli, os dois têm perfis totalmente diferentes, temperamentos diferentes, são pastorais diferentes, né? Mas, no essencial, eles
Então, no caso de Francisco, é verdade, naquele conclave ele era o segundo mais bem cotado, e aí, claro, de certo modo foi natural que no conclave seguinte ele fosse o eleito. Agora, aqui tem um pormenor bem interessante. Bergoglio nunca foi conhecido da mídia. Por quê? Porque na Argentina, inclusive, ele não dava entrevista. Não sei se vocês sabem de uma piada um pouco infame, digamos, mas a presidente da Argentina, naquele tempo, Cristina Kirchner, que não tinha uma boa relação com Bergoglio, infelizmente, disse de modo ácido que nunca tinha visto os dentes do Papa Francisco antes dele ser eleito. Porque, segundo ela, Bergoglio nem sorria em Buenos Aires. E, de fato, ele era muito sisudo, ele era muito austero. O lugar onde dizem que ele sorria é quando ele estava nas comunidades periféricas. Aí ele se soltava e... Mas para a mídia, Bergoglio não falava. Ele não falava. Ele tinha pânico de jornalista. Pânico. Ele não gostava de jornalista. Não sei porquê, né? A gente é tão do bem. Mas Não, de você ele tinha uma certa dificuldade com jornalista. No conclave, então, que o elegem, ele, por um lado, ele tem uma autoridade natural por causa do último conclave, mas não havia sucessor óbvio para Bento XVI. Não havia. É o caso agora. Qual é a grande questão hoje da eleição do novo Papa? Primeiro, Francisco ele levou a internacionalização do Colégio de Cardeais ao limite. Então, Francisco elegeu cardeais de países que têm 2% da população católica. Eles nem se conhecem, né? Assim, em geral. E, além do mais, eles não se conhecem. Porque aqui tem uma coisa muito interessante de Francisco, que a gente pouco percebeu. Francisco elegeu para cardeais pastores das suas arquidioceses. Veja, ele não elegeu cardeais para ficar na cúria. Ele elegeu cardeais para voltar para as suas dioceses. O que é que nós temos, então? Nós temos um conclave de cardeais que não se conhecem. Os cardeais, inclusive, estão dizendo isso. Essas congregações gerais estão servindo para que eles saibam qual é o nome uns dos outros. Para que eles conheçam o trabalho uns dos outros. Então, e por que Francisco fez isso? Porque Francisco tinha clareza de que ele queria um próximo Papa com um perfil pastoral. Agora, é verdade, já entrando num assunto que vai para além de Francisco, né? Existem geralmente nos conclaves, o que eu estou dizendo agora é o acompanhamento que eu faço da leitura dos vaticanistas, tá? Não é uma leitura pessoal, é do que eu leio dos outros. Existem geralmente dois grandes movimentos dentro de um conclave. O movimento de eleger pastores, como um Papa Francisco, que tem experiência na vida dos fiéis, e foi o que Francisco fez, né? Levou a Igreja Católica para a vida concreta dos fiéis, ou em determinados momentos, especialmente depois de papados, que mexeram em muitas peças, se elege um cardeal mais diplomata, de cúria, para que ele seja capaz de organizar as peças. É um pouco o que aconteceu depois de João Paulo II, é um pouco o que pode acontecer com Francisco. Depois, João Paulo II foi aquela hecatombe nuclear, né? A primeira pessoa passou 26 anos como Papa. Depois ele fez muitos movimentos novos dentro da igreja. Bento XVI, de certo modo, ele pega o legado de João Paulo II e organiza. Isso é isso, ele vai dar nome às coisas. Depois de um curial, alguém da cúria, como era Bento XVI, nós temos o Papa Francisco, que novamente força a igreja a se reestruturar, a mudar as peças. Então, pode ser que agora a gente tenha um Papa que tenha melhor noção da cúria para organizar essas peças, porque realmente, na sua reforma, o Papa Francisco pegou o tabuleiro, para uma coisa que ele adora, inclusive. Né? Bagunçou as peças. Ele pegou o tabuleiro e fez assim, disse, pronto, agora tomem. Organiza aí. Organiza agora aí. Eu acho que, assim, se a gente for... Teria que passar várias horas aqui conversando, né, sobre o próximo Papa, sobre o próprio Papa Francisco. E a gente chega a um ponto que é o legado dele, né? Que é o que a gente estava falando no começo. E eu tenho uma pergunta para te fazer, Gabriel. Você falou que seu doutorado foi também com relação à polarização, né? E a gente vive essa polarização maluca, assim, na sociedade, na igreja. E Papa Francisco era um cara que interpretava os sinais dos tempos com muita sabedoria. E eu acho que hoje em dia a gente fica naquela, né? Uns querem voltar ao que era, outros querem modernizar a igreja. Então, é essa constante briga do que é para voltar, do que é para ser tradicional, ou o que é para ser revolucionário. Então, eu queria lhe perguntar, assim, como é que a gente pode aprender com o Papa Francisco a interpretar esses sinais dos tempos à luz do Evangelho
para que a igreja continue com essa radicalidade, mas que ela consiga olhar a realidade como ele olhava. Bom, vamos agora começar um novo programa, né? Vamos encerrar aqui e vamos começar um outro. A gente vai dar um intervalo só para vocês beberem uma água. Só para e aí- vocês beberem uma aguinha. A gente Volta mais agora... 3 horas. Começar a segunda temporada. Isso. Porque essa pergunta, na verdade, é a pergunta do meu doutorado, né? Assim, eu passei 4 anos para responder isso aí. Tem um resumo do doutorado. Assim. Deixa eu ver, então, se eu consigo, assim, resumir o que é que Francisco faz, né, Camila? Francisco tem muita clareza disso que você está dizendo. A igreja viveu e vive um momento de profunda polarização. Para Francisco, qual é uma das principais polarizações da igreja hoje? É o duelo entre o depósito da fé e o depósito da vida. Para o Papa Francisco, o depósito da fé, o que é? É a tradição que nós recebemos nesses 2000 anos. O magistério, a tradição, a Sagrada Escritura, 2000 anos. E para o Papa Francisco, existe uma coisa igualmente importante. Aqui está uma novidade no pontificado dele. Assim como a gente deve prestar atenção ao depósito da fé, a esses 2000 anos, nós temos também que observar que na vida dos fiéis existe uma sabedoria inspirada pelo Espírito Santo. Para Francisco, então, a tradição, ele usava expressões extraordinárias, né? Para Francisco, a tradição não é um antolho. Não sei se o pessoal que está acompanhando a gente sabe o que é. Antolho sei também. é aquilo que bota no olho do burro para ele olhar só para frente. Por isso, alguns grupos se irritavam com Francisco. Porque olha a expressão que ele usa, né? Veja, para o Papa Francisco, algumas pessoas acham que a tradição é um antolho, é uma coisa que faz com que você só possa olhar para uma direção só. O Papa Francisco, por exemplo, dizia, a tradição não é uma conta bancária. Eu vou lá, pego e saio. Eu vou lá, pego e saio. O Papa Francisco diz, tradição vem da palavra traditio e significa transmissão. Então, a tradição, vejam que coisa linda, a tradição não é uma coisa que a gente guarda, é uma coisa que a gente oferece. E quando eu vou oferecer alguma coisa a alguém, a partir do momento que eu ofereço, eu não tenho mais controle daquilo. É mais ou menos assim. Eu comprei esse celular, eu dou de presente a Marine. A partir de então, eu não tenho mais controle, pertence a ele. Eu vou ajudá-lo a entender o modo de usar, o melhor modo, mas a partir de então, pertence a ele. Francisco, então, tinha uma proposta. Ao invés de nós colocarmos a tradição da igreja e a modernidade para competir uma coisa com a outra, nós temos que fazer com que essas duas coisas dialoguem e a gente ultrapasse essa polarização. Essa é uma palavra importantíssima para Francisco. Por quê? Porque para Francisco, as polarizações não se resolvem no conflito, que é uma coisa que a gente faz muito hoje, né? Todo político hoje quer polarização. Por quê? Porque ele sabe que na polarização ele continua o quê? Relevante. Se a gente tira a polarização... Meu Deus, eu não queria entrar nesse mérito não, porque senão se torna um debate político isso aqui. Mas imaginem, vocês vão entender, imaginem o político A e o político B. O político A e o político B, eles sobrevivem na polarização. Por quê? Porque enquanto o outro existe, o outro continua relevante. Francisco diz, a gente tem que parar com essa oposição e se perguntar assim, qual é o movimento que pode ultrapassar essa polarização? Não é reconhecer que o conflito não existe. O conflito existe. Não adianta a gente fazer de conta. A gente não vive na terra do Peter Pan. Né? Não é a terra do nunca. É o mundo real. A gente não está entre anjos. É ser humano. Então é claro que tem conflito. Mas para Francisco, a gente tem que encontrar um caminho que ultrapasse. Qual é o modo de ultrapassar, segundo Francisco? O transbordamento. E o transbordamento, para ele, se chama misericórdia. Por isso, ele vai fazer os movimentos em relação aos casais de segunda união. Ele vai fazer os movimentos em relação à comunidade LGBT. Por quê? Porque, para Francisco, o modo da gente resolver a dinâmica entre tradição da igreja e comunhão para casais de segunda união, a tradição da igreja e os homossexuais é transbordamento. Reconhecer que existe um conflito. Existe um conflito. Não adianta a gente dizer que não existe. Mas, ao invés da gente ou fazer de conta que não existe ou reforçar o conflito, vamos ultrapassar esse conflito. Transbordando. Qual é o nome do transbordamento? A misericórdia. Se a gente é misericordioso, a gente mantém a tradição e, ao mesmo tempo, consegue dialogar com as pessoas que não estão dentro daquilo que se espera delas dentro da igreja. Mas isso
São 300 páginas, viu? Oh, eu acredito, certamente. Esse é o resumo do resumo. Esse é o resumo do resumo, não é nem o resumo expandido. Mas eu acho que foi um bom resumo, porque é isso, o Papa Francisco morreu, a igreja vai seguir e a gente vive nessa polarização, né? Então, como é que a gente fica nesse meio? E o nosso papel enquanto igreja, de fazer esse transbordamento pela misericórdia, Isso. eu acho que é, assim, se pudesse resumir, foi muito, muito bom mesmo. E aí tem uma coisa que é muito importante a gente chamar a atenção das pessoas que estão escutando a gente, porque a gente geralmente entende a pergunta da gente agora, né? A minha pergunta como pesquisador, a minha pergunta como católico. Francisco vai ultrapassar Francisco? Francisco vai sobreviver a Francisco? É assim, o legado do Papa Francisco vai ultrapassar o seu tempo de pontificado? A gente, quando se faz essa pergunta, a gente imediatamente olha para o próximo Papa e para os cardeais. Não, cara pálida. A pergunta sobre o legado de Francisco não está no próximo Papa, está em nós. Por quê? Porque Francisco mudou os vetores de dentro da igreja. Com a sinodalidade, o que é que Francisco fez? Aqui está o checkmate de Francisco. Ele era realmente uma coisa impressionante. O checkmate de Francisco é: eu vou dar início a um processo, mas esse processo eu não espero que seja concluído pelo meu sucessor. Eu espero que ele continue sendo feito por todos. E aí essa é a pergunta. Nós vamos assumir o legado de Francisco? Aqui está o X da questão. Nós católicos e nós pessoas que não são católicas, porque como disse Paulo lá no começo, o pontificado de Francisco foi importante para evangélicos, para muçulmanos, para agnósticos, para ateus, para todo mundo, para todo mundo. Nós vamos assumir o legado de Francisco e vamos levá-lo adiante, ou a gente vai achar que foi bonito ou difícil e por isso a gente vai lavar a mão? Essa é a pergunta, né? E aí ele deixou uma série de documentos, de encíclicas, de tanta coisa para a gente perpetuar isso. Inclusive, esse tema de ecologia, né? Pois que é uma novidade. coisa que a gente não via a igreja falar sobre isso. E eu acho que depende muito mais da gente, como o Gabriel falou, né? O legado precisa ser concreto em nós, né? Em nós cristãos. E aí, aproveitar também, Gabriel, o tanto de coisa que ele escreveu, né? O tanto de coisa que tem sobre ele. Se você pudesse indicar aí leituras... Vamos lá. O que é que Acho seria leituras bom? e outras obras também, né? Tem filme, tem série, tem... podcast, Ave Maria, então vamos lá. séries, A primeira Eu trouxe indicação pra fazer é o a dever de casa. tese. A primeira primeira indicação é indicação. a tese. Ah, boa, boa. Então, atenção a todos. A tese ainda não está publicada, mas quando for livro, todo mundo tem que comprar para pagar as xerox que eu tive que fazer na universidade. Realmente. Vamos lá, então. Vai lá. Os meninos me pediram para trazer livros de sugestão e tal. Eu vou começar da que é mais difícil de encontrar para mais fácil. Esse livro, quem trouxe foi esse rapaz, Ives. Esse livro aqui, ó. Francisco, o Grande Reformador. Eu acredito que não tem ainda aqui no Brasil. Ives trouxe... Ives é um rapaz viajado. Ele e o Papa Francisco... Um rapaz internacional. Assim, Francisco deve ter feito Está, 40 estava viagens com ele e em Ives todas deve ter as feito viagens 60. apostólicas, Exatamente. exatamente. Francisco é o rapaz que viaja mais do que o Papa. Ele pediu indicação a Ives. Exatamente. Antes de Francisco pegar uma hospedagem, perguntava a Ives onde ele estava, né? Exato. Então, Ives trouxe para mim, português. de Portugal, esse. Ah. É um livro bárbaro. Agora, é grosso, né? Então, esse tem 500 páginas. É um livro mais grosso. Quem se interessar, vale. Se leu esse aqui, não precisa ler mais nada. Vale Esse ir é para o Portugal, melhor. então. Vale a pena pegar as milhas de Ives e ir para Portugal para comprar o E já livro. pegar as indicações com ele. Exatamente. O melhor pastel de Belém, o melhor bacalhau e tudo mais. De livraria. melhor Exatamente. Esse livro só tem, eu acho, ainda em Portugal. Graças a Deus já está traduzido, mas só tem em Portugal. Tem um outro que é muito bom. Esse já está vendido aqui. Esse aqui é a biografia, a vida pessoal dele e tal. Esse outro é a biografia intelectual do Papa Francisco. Eu acho que talvez não dê pra ver o título. Tá, não? ali. Mas tá vendo a capa, né? Aqui, Dá ó. pra ver a capa. Aqui, a capa dá pra ver. Esse aqui é Francisco, o Grande Reformador, de Austin Avery. Oh, yes. Esse outro aqui, Jorge Mário Bergoglio, uma biografia intelectual de Máximo Borghese. O O Jorge. Jorge. E esse aqui é de Máximo Borghese, é uma biografia intelectual. Ou seja, quem quiser entender a profundidade do pensamento do Papa Francisco, esse livro é fantástico. É fantástico. Eu troquei alguns e-mails com esse autor. Ele é bárbaro. Menino, mas convive com as pessoas, né? Pô, são ótimos doutorados, Paulo. Tá pensando o quê? Tá pensando Não. o quê?
Esse outro livro aqui é um livro mais fininho. Esse aqui é mais técnico, mais acadêmico. Esse é fantástico, mas é um pouco mais grosso. Tenho menos tempo. Quero conhecer o pensamento do Papa Francisco. Esse aqui, Vamos Sonhar Juntos, é uma entrevista que o Papa Francisco deu durante a pandemia. É muito interessante, sobretudo para quem quiser entender a visão dele sobre polarização. Esse é massa. E tem um que eu acho que todo mundo deveria ler em algum momento, que é a autobiografia dele. Inclusive é uma coisa inédita. Nenhum papa ainda tinha escrito a sua própria autobiografia. Tinha permitido fazer biografia, mas não escrito a própria. Francisco tinha terminado essa autobiografia, mas ele tinha pedido à pessoa que escreveu com ele que só fosse publicada depois da sua morte. Mas depois, durante o jubileu, agora, de 2025, ele disse que a contribuição que ele queria dar ao jubileu era a partilha da própria vida. Aqui é fantástico, porque você vê ele contando os pormenores e determinadas palavras que você não escutaria na boca de um papa. Eu mesmo tenho dificuldade de dizê-la aqui em público. Então, você vai ver... Pois é. Assim, é um livro muito bonito. Muito, muito bonito. Eu sugiro muito que todo mundo... Bom, esses 4... Aí, claro, tem coisas aqui ó, que vocês trouxeram fantásticas. Evangelii Gaudium tem que ler, com certeza, para compreender, né, a proposta do Papa Francisco. O que mais tem aí? Tem O Rosto da Misericórdia. Muito bom. Bula de Proclamação. Foi o Jubileu da Misericórdia em 2015. Francisco fez uma coisa fantástica nesse ano. Ele ia abrir o jubileu, como é próprio, em Roma. Ele viaja para a África, para um conflito, para uma zona de conflito, e qual é a decisão dele? Que ao invés dele abrir o Jubileu da Misericórdia em Roma, ele vai abrir numa igreja em plena África. Por causa disso, ele consegue um cessar-fogo. Eu estou preparando um artigo, deve sair nos próximos dias, eu e Arthur, sobre relações internacionais e o Papa Francisco. Aguardem, viu? Olha aí. Aqui tem outro que é a Lumen Fidei, sobre sim. a fé. Esse ele escreve com Bento. É o finalzinho de Bento Olha aí. Tá com vendo? Francisco. Uma parte foi Bento, já tinha preparado, e logo depois Francisco conclui esse documento. Muito bom. Muita coisa para ler, né? Tem Pois muita é. coisa. Aqui Material é o que não falta. Não, aqui é só uma pincelada. Acho que Pois não é. seria É. capaz de tanta E coisa. eu acho que uma coisa, Gabri, que é muito marcante, e eu já escutei essa palavra sendo falada muitas vezes sobre Francisco, sobre o pontificado dele, eu acho que fica como um arremate, né? A gente falou do legado dele, de como nós somos também responsáveis por isso, mas no como fazer isso, tem uma palavra que é muito característica dele, que é o discernimento. Sim. Né? Então, é isso, a gente olha para Francisco como esse homem das multidões, né? A gente fala que é um papa muito próximo, mas atentando também para que era um homem de profunda vida de oração, uma Sem profunda vida espiritual, até para conseguir ler esses sinais dos tempos, né? E buscar alcançar esse transbordamento. Exato. Né? Então, a importância do discernimento, assim... Sem dúvida. A gente tem que ter muito cuidado para não olhar para Francisco como se ele fosse um agitador de multidão, um animador de auditório. Francisco não era isso, né? Francisco tinha uma capacidade, claro, sem dúvida nenhuma, de se relacionar com as pessoas, mas Francisco é um homem do discernimento. Aí eu volto para aquilo que a gente começou a conversar hoje, né? Quando eu lembro daquele homem celebrando a Eucaristia, a gente entende onde é que está o núcleo da sua experiência. É o recolhimento, a introspecção. O recolhimento e a introspecção de alguém que procura viver uma vida em silêncio e em discernimento para fazer essas duas leituras. Tem duas leituras que são fundamentais na experiência da fé. A leitura, como disse Camila, a leitura dos sinais dos tempos. Eu preciso estar atento à minha realidade ao redor de mim para compreender no que eu estou vivendo, onde está a percepção da voz de Deus. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma vida de recolhimento e de oração para compreender o que Deus está dizendo. Veja, a gente, de modo geral, ou prioriza uma coisa, ou prioriza outra. Ou a gente quer fazer da nossa vida de fé a escuta de Deus, ou quer fazer da nossa vida de fé a escuta da realidade. O que Jesus nos mostrou é que a verdade está no encontro entre essas duas vozes. Por quê? Porque Deus fala comigo, Deus fala através das circunstâncias, através dos sinais dos tempos, né? E eu acho que o Papa Francisco deixa isso como legado. O legado de alguém que era atento a perceber, a intuir a voz de Deus nas circunstâncias mais banais e nos grandes eventos da humanidade, né? E eu acho que ele não só deixa esse legado, como convida
a gente, né? A partir da sinodalidade e tudo mais, convoca a gente a viver esse legado, né? Durante todo o resto agora da nossa vida, como você falou muito bem. O legado do Papa Francisco vai depender daquilo que a gente viva em relação a isso. Então, e ele deixou esse convite pra gente. Mas assim, eu acho que a gente poderia fazer várias temporadas aqui e ficar conversando assim muito tempo sobre o Papa Francisco, Realmente. sobre muita coisa. Mas infelizmente o tempo abreviou-se. Pois é. Poxa. E a gente realmente não vai conseguir tanto, mas só para que a gente fechasse também, te agradecer, Gabriel. Te agradecer pela entrega, pela partilha. A gente sabe que foram várias entrevistas, foram vários momentos. A gente sabe que era cansativo. Para quem não sabe, a gente está hoje, dia 2 de maio, faz algum pouco tempo, né, do falecimento. E logo quando o Papa Francisco faleceu, Gabriel estava saindo de uma doença e ele já estava atendendo todo mundo, já estava compartilhando o que ele sabia. Então, Gabi, muito obrigado por essa disposição, muito obrigado por essa generosidade de partilhar tudo que você sabe, e não só de Francisco, mas de igreja, de tudo, da sua vida. Então, muito, muito obrigado. Agradecer também a Camila, que foi importada de Campina Grande. Que veio de Roma. Que veio de Roma para estar aqui com a gente, para partilhar. Exatamente. Esse acolhimento desses imigrantes. Pois é, da refugiada que vem. Refugiada que vem. De Poli também. Muito obrigado, minha E de irmã. você, meu E aí? irmão. Isso. Pois é. Então, Bom demais. muito obrigado ao estúdio Hubs 2001 também. Pois é, por esse muito espaço obrigado. maravilhoso, né? Minha gente, vocês não estão vendo, mas é uma senhora estrutura, viu? Gabriel já Deixem quer a morar gente vir aqui. mais vezes. Nem a Rádio Vaticano tem isso aqui. Pois é, não só a estrutura e o acolhimento e tudo sim, mais. Então, cuidado. muito Obrigado muito mesmo. obrigado. Vamos ver se é uma parceria que se perdura agora. Pois é, então fiquem aí, vocês fiquem com Deus, fiquem ligados nas notícias, fiquem ligados nas nossas redes, nos nossos próximos momentos que a gente pode vir a ter, né? Pois Isso. é, verdade. Quem sabe? Então, contem conosco, tamo junto, rezem por nós também. Sempre nele até o fim. Valeu, um abração. Tchau, gente.